falei com ele, pedi desculpa se ele achou que eu fui na maldade. Como eu disse, não tenho histórico de ir maldoso. Pessoal de casa, boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso campinho. Anote a data e o horário. Quinta-feira, 5 da tarde. Neste dia, no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul, acontece o julgamento de Pedro Jeromel, William e Paulão. Jogadores denunciados por lances praticados no Grenal 409 da Arena, válido pelo Gauchão e Primeira Liga. Paulão por ato hostil, ele levou o cartão vermelho na partida. Jeromel também por ato hostil sobre o atacante Ailon, com risco de 3 jogos de suspensão. O caso mais grave é de William, enquadrado em 2 artigos. 254-A, utilizado quando o atleta pratica agressão física durante a partida, e ato hostil, em um lance com Marcelo Oliveira. No primeiro artigo, ele corre o risco de pegar até 180 dias de suspensão. No segundo, até 3 jogos. No lance, o equatoriano Bolanhos fraturou a mandíbula. O Grêmio também será julgado porque reduziu o local da área técnica e pode pagar multa que varia de 100 a 100 mil reais. Vidarte, advogados de Grêmio e Inter estão otimistas? Qual está mais otimista? Eu estou notando assim que esse tipo de lance que a gente viu agora aí esse VT que a gente colocou aí, esse clipe de abertura, ele pode ocorrer lá na quinta-feira, Débora. O clima está muito tenso. Tu acha que corre o risco de ter... Os advogados pegarem a pau lá, estou exagerando, mas eles estão falando em uma rispidez, uma polêmica. Até o termo violência foi utilizado. O Grêmio querendo dizer que houve uma agressão física sobre o seu jogador, o Bolanhos. O Grêmio acha que tem que ser enquadrado nesse artigo da agressão física. O Bolanhos passou uma procuração para os advogados do Grêmio, que exigem a punição de 12 a 24 jogos que o Grêmio quer. Ele não quer por período, ele quer por jogos. E o Inter quer ato hostil, que é uma jogada violenta. O Inter vai tentar descaracterizar. Com imagens, o Grêmio de um lado, o Inter também, com depoimentos, entrevistas. Tudo vai contar na hora da... Essa que é a situação. Os outros, Jeromel e Paulão, é secundário. O que interessa é Bolanhos versus William. Esse é o julgamento. Os advogados do Grêmio têm as imagens, têm a repercussão, né? Tudo a favor. Como que os do Inter trabalham na defesa do William? O Inter vai descaracterizar, vai tentar mostrar que o jogador seguiu em campo, que ele suportou, né? O árbitro deu a falta do próprio Bolanhos. Isso, que o árbitro não viu violência, que ele pode ter o Bolanhos agravado a lesão por ter permanecido em campo. Ele até deu um peixinho, tentou fazer um gol de peixinho. Tem vários lances em que o Internacional vai tentar descaracterizar da agressão física. E o Grêmio vai mostrar até que esse tipo de lesão, o Grêmio vai tentar mostrar isso aí, nem em MMA acontece. Uma fratura de mandíbula não acontece no boxe, não acontece no raio que eu parta, segundo o Grêmio. Então há uma dicotomia aí muito grande entre as duas agremiações. Gostou do termo? Quinta-feira, 5 da tarde, então. Vitória de campo. Tinga, teu povo te ama! Vem! Quando eu volto pra casa, ele fica falando comigo, ele dá dica, mas quando eu vejo ele, eu tento um dia ser igual a ele, assim. Sacode, levanta a poeira, levando a nossa bandeira, honrando a nossa nação. Vamos de novo que agora vai dar. Tinga, teu povo te ama, bate palma, fala de sapato é história. O Suzy é vacinação, vacinação. Balança, sacode, levanta a poeira, levanta... Então a gente fica muito satisfeito e eu acho que o Tinga é um exemplo para essa garotada jovem aí que está surgindo no meio do futebol. Hoje fez te dá um brilho para todos, com seus modelos solados de cores que fascinação. O Tinga, como profissional, foi um cara que
foi acima de qualquer dúvida com relação ao seu profissionalismo e as conquistas que teve na carreira de jogador de futebol. Você viu aí na palavra do filho, de Argel, Roger, vitorioso dentro de campo, respeitado por onde passou, querido pelos colegas de bola e por torcedores de todas as cores. Tinga agora lançou um portal, bytinga.com.br, para repassar conhecimento e conteúdo para atletas que querem seguir o caminho das vitórias na carreira. Ele é o nosso entrevistado de hoje no Extra Campinas. Que ele teve uma carreira linda, consolidada, vitoriosa, todo mundo sabe. Que é querido por todos, pelos atletas, dirigentes, torcedores, independentemente das cores, todo mundo sabe. Mas agora ele resolveu facilitar a vida dos treinadores, inclusive, porque vai ajudar na formação desde o menino até aquele jogador que já está quase pronto para se tornar profissional, com dicas para seguirem os teus passos, Tinga. Bom, esse é o meu sonho. Meu sonho é poder contribuir, poder ajudar na formação, tanto na formação do atleta, desde os 10 anos, como na formação da família, né? Eu vi dentro desses 6 meses de gravação, de pesquisa, eu vi que as famílias, às vezes, acabam se mudando para o estado por um filho de 10 anos estar jogando, sem saber o que pode acontecer no futuro. Então, na verdade, esse trabalho vai envolver todo tipo de assunto, desde do atleta, da família, como se relacionar com o treinador. Quem é que ajuda mais pelas tuas observações como ex-atleta, como uma pessoa que vive o futebol? Pelo menos as pesquisas que eu vi que os jogadores que iam com a mãe jogavam mais à vontade, porque eu não tinha a pressão do pai, né? Então, foi 2 coisas que eu vi, assim, o filho fez um gol contra, a mãe saiu e abraçou ele, meu filho, nem sabia para que lado era o gol. Querendo ou não, isso tira uma pressão do atleta, num guri de 10 anos, e vi um mesmo, da mesma idade, o guri fez um gol, e o pai foi elogiar ele e falou, pô, belo gol, filho, mas podia ter driblado o goleiro. Quando o pai se intromete no meio do treino para mudar um posicionamento, ele está mostrando pro filho dele que só há uma autoridade que é ele. Então esse filho, automaticamente, quando ele for para a escola, para o hospital, para qualquer coisa, ele vai achar que as pessoas não mandam nele, não tem autoridade sobre ele, porque a autoridade é o pai. Tinga, as pessoas vão acessar o site e já acompanhar esses módulos, ou elas compram e aí podem acompanhar em casa, em qualquer lugar do mundo, as tuas dicas, os teus ensinamentos? Exatamente. Você compra, entra no bytinga.com.br, faz a aquisição ali, esses vídeos são teus, você pode assistir aonde tu quiser, a hora que tu quiser. Quantas vezes quiser? Quantas vezes quiser, até entrar na cabeça aquilo que eu acredito. Posso sair um pouquinho do Bytinga para fazer uma pergunta a respeito da tua função também de um experiente conhecedor de futebol? É verdade que o presidente do Internacional, a turma do Inter, te convidou para ser diretor executivo do Internacional semana passada? E me chamaram lá, a gente conversou de novo, mas foi uma conversa muito aberta, muito simples, onde foi feito o convite, mas eu tinha esse trabalho, eu acredito nesse trabalho. Eu não tenho pressa, porque eu sei que a hora que eu entrar, eu vou ter a mesma sorte que eu tinha como atleta. Dentro disso e do Grêmio, foi você mesmo que indicou o Roger para a direção? Não, cara, capaz não tem esse poder aí. Se indicasse, eu ia indicar pro Inter, né, cara? Mas os dois também servidos, acho que o que o Inter e o Grêmio fizeram foi uma coisa assim muito importante de futebol, né? Abrir a porta para novas gerações de treinadores. No momento de transição, você tem que pegar caras que conhecem o mercado, conhecem como é tratado as coisas aqui, que aqui é diferente de todo o resto do Brasil. O cara que trabalha aqui, vai bem aqui, ele vai bem em qualquer lugar do mundo. Quando me perguntaram sobre o Roger, na época eu falei porque conheço muito bem, a gente se reúne uma vez por semana para falar sobre futebol, mas não tem essa força aí. Né? Talvez no Inter eu teria um pouquinho, mas no Grêmio eu não tenho essa força para indicar treinador, não. Tinga, não vamos te desejar sucesso, porque quem trabalha, quem tem grandes ideias, quem tem bases sólidas, só precisa de êxito. Tu teve isso ao longo da tua carreira, a gente viu aqui com gremistas, colorados, dirigentes, todos te respeitando, todos falando bem de ti, e que isso se propague através dos teus ensinamentos, desse teu novo passo aí, levando para as pessoas aquilo que tu construiu tão belamente. Muito obrigada
E manda um beijinho ali para os nossos telespectadores. Um beijo. Melhor beijo da loira aqui. Beijo da loira. Querido. Ele queria te dar um beijo ali, tu viu? Não, ele disse que eu mandando beijo já tava bom. Para de ser fofoqueiro e inventar coisa. Gente, a seleção brasileira aqui nas nossas 4 linhas, vamos falar dela agora, porque hoje, 9h45, tem Brasil em campo contra o Paraguai pelas eliminatórias, o jogo do alívio ou da pressão, dependendo do que o resultado vai refletir na classificação. A delegação deixou o Rio Grande do Sul ontem, levando vários gaúchos na viagem. Você diria que ele está pressionado? Dunga chegou para a coletiva em Viamão, rindo, brincando. Mas não que ele tenha perdido o estilo durão. E a gente sabe que o poder que ele tem nos jogadores, o papel de motivar, de cobrar. E nós jogadores, a gente tem ele como referência. Na atual passagem no comando da seleção, o treinador só perdeu 2 vezes em 21 jogos. Contra o Paraguai hoje à noite, ele não espera a 3ª derrota. A eliminatória vai ser disputada até a última rodada. Se as outras eliminatórias que nós não considerávamos tão difíceis, o Brasil sempre se classificou na última rodada, essa será ainda mais complicada. Para evitar um revés, ele conta com os compatriotas no time. Alisson, Marcelo Groy, Douglas Costa e ainda tem os conhecidos da torcida da dupla Grenal, Oscar, Jonas e Lucas Lima. Não é só dentro de campo que a seleção é recheada de gaúchos. Muita gente da comissão técnica trabalha ou já trabalhou por aqui. Tem o Andrei Lopes, auxiliar do Dunga, os colorados Tafarel, treinador de goleiros, Fábio Maceredian, preparador físico, Luiz Crescente, médico e o Gilmar Rinaldi, coordenador da seleção. E os gremistas Marquinhos, que é massagista, e Fernandão, segurança. Além, é claro, do próprio treinador. Casualidade. Montei pela competência, pelo conhecimento que eu tenho das pessoas que trabalham comigo, mas busco sempre a eficiência, a capacidade profissional. A amizade é o item que vem por último. Confiança, quando se trabalha nas pessoas, principalmente ter a certeza de que quando eu cometer um erro ou quando eu não estiver fazendo uma coisa errada, eles têm a liberdade, né, e a posição de chegar e me orientar, de me cobrar, É uma turma de gaúchos. Não é que a gente é bairrista, não, né? Mas se a gente tá lá, todo mundo é competente. Menos aqui o... E a logística, onde é que tá? Sabia que o Lúcio é auxiliar momentâneo do Dunga e é sócio desse hotel que hospedou a seleção brasileira? Sabia também que o Sandro Becker, que jogou com o Dunga, amigo do Lúcio, também é investidor do hotel? E a Granja Comari, hein? Pô, em tempos bicudos, que Jacaré tá nadando de costas, o Brasil gastando dinheiro para vir ao Rio Grande do Sul, podendo ir até a Comari, que foi um balaio de grana que foi investido lá. Ou alguém tem dúvida que a estrutura da Comari é melhor que a estrutura da Vila Ventura, do Vila Ventura, que é nosso hotel, nosso amigo, mas, puxa vida, nós estamos falando de competência. Intervalo e na volta tem o Jeromel falando sobre desse desejo do torcedor de vê-lo entre os convocados de Dunga. A gente mostra daqui a pouquinho. Estamos de volta chamando Pedro Jeromel, que falou sobre esse desejo do torcedor de vê-lo na seleção brasileira. Eu torço bastante para a seleção. Eu acho que é um grupo muito qualificado. A seleção brasileira, eu tenho certeza que o Dunga é o treinador no mundo que tem mais dificuldade em escalar uma seleção, pelo fato do Brasil ser tão imenso e na qualidade dos jogadores que tem. E eu fico feliz do meu nome ser associado à seleção, do pessoal tá todo mundo falando sobre isso, mas eu penso que a única forma de algum dia, se porventura acontecer, é eu continuar trabalhando do jeito que eu estou trabalhando no Grêmio. Então eu tento ficar focado e sempre fazer igual eu fiz no último jogo aí, a gente ganhou de 3-0, dar tudo que eu tenho dentro de campo para ajudar o Grêmio a sair sempre com a vitória. É um reconhecimento, mas melhor seria não é mesmo? Porque senão o Grêmio fica sem ele, né? O Roger disse que ele é um dos 3 maiores zagueiros que o Roger já viu jogando futebol, que ele viu assim de perto, né? Que ele conviveu, foi o Jeromel. Ele está entre os 3 maiores jogadores da zaga. Interessante isso aí do Roger. E é muito bom jogador mesmo, hein, Débora? Ele está falando aqui que aí na hora que ele foi contratado criticou. Eu reconheço.
A gente tem que sempre fazer julgamento depois de ver, não um preconceito, senhorita. É que ele era meio durão, te lembra? Parecia tu jogando bola, assim. A gente volta amanhã, 12h15. Até lá. Tchau.